Olá pessoal, tudo bem? Vamos lá para a nossa parte 3, né, da aula sobre o Tribunal Penal Internacional, tá? Na parte 1 eu falei basicamente da evolução histórica, na parte 2 a competência em razão da matéria, mas agora nós temos que falar ainda outras circunstâncias ligadas à competência do TPI, tá? Em razão da matéria, ele tem competência para julgar crime de guerra, crime contra a humanidade, genocídio e o crime de agressão. Certo? Agora, tem outros fatores também que interferem na sua competência. O primeiro deles é a questão territorial. O TPI não pode julgar crimes cometidos em qualquer lugar do mundo, certo? Então, ele vai julgar crimes cometidos no território do Estado parte ou, em determinadas circunstâncias, né, por acordo especial, no território de qualquer Estado. O que é um acordo especial? Por exemplo, houve a prática em um Estado que não era parte do TPI, mas depois esse próprio Estado aceita a jurisdição, aceita a competência do Tribunal Penal Internacional. Tá? Então, crime cometido no território do Estado parte. Os Estados Unidos da América do Norte não fazem parte do Tribunal Penal Internacional. Então, um crime praticado lá dentro, caso haja um genocídio lá nos Estados Unidos, ele não poderá ser julgado pelo TPI. Olha que ruim, né? Mas a ideia é que com o tempo, numa perspectiva de multilateralismo, de cooperação, cada vez temos mais países vinculados ao TPI, certo? Em razão da pessoa, certo? Julgadas pessoas que são nacionais dos Estados membros do Tribunal Penal Internacional. Então, por exemplo, o Brasil é membro do TPI, certo? E o Brasil tinha uma missão de paz no Haiti. Eu não sei se o Haiti faz parte do TPI. Até depois vai ter um mapinha aqui no slide, a gente pode ver. Mas vamos imaginar que o Haiti não fosse membro do TPI. Mas o soldado brasileiro praticou o crime lá, certo? Não estou dizendo que sempre vai acontecer, é possível ali que chefes das Forças Armadas brasileiras venham a ser julgados. Ainda que não tenha sido no território de um Estado parte, né, mas por um acordo especial e também pelo fato de ter sido um representante, um ator, né, o réu, ser nacional de um Estado membro. Tá? É importante destacar aqui que não há imunidade. Isso é muito bom, isso é um grande avanço. E isso é que causa medo em muito líder de submeter ao TPI. Então, gente, quem é que vai praticar um crime contra a humanidade, agressão, crime de guerra ou genocídio? Eu! Vamos imaginar que eu fico louco, tenho um surto aí, pego a metralhadora, saio matando um monte de gente aí. Eu vou conseguir fazer um genocídio, gente? Não vou. Eu vou praticar crime contra a humanidade? Não vou. Eu vou fazer agressão? Eu vou invadir outro país? Não vou. Quem comete esse tipo de crime é quem tem muito poder. É presidente, é rei, é ministro, é alta patente militar que tem comando sobre um batalhão, sobre uma tropa, certo? Então, muitas vezes essas pessoas, essas grandes autoridades têm imunidades, como no caso do presidente da República, tem imunidade para muita coisa no direito brasileiro, certo? Ele não pode ser julgado durante o mandato por alguns crimes que não tenham se dado em virtude do mandato, né? No TPI não tem isso não. Tá? No Tribunal Penal Internacional não tem nenhum tipo de imunidade. Nem a imunidade diplomática lá de chefe de Estado, chanceleres, dentre outros. Tá? Tudo bem? Então é importante ficar atento a isso aí também, a inexistência de qualquer tipo de imunidade. Pois bem, além dessas situações, então veja, há um acordo lá do TPI, os países membros podem julgar quando o crime foi praticado no território de um Estado-membro, por um nacional de um Estado-membro, certo? Tem que ter em regra essa dupla situação, né, para que haja possibilidade do julgamento pelo TPI, certo? Agora, existe uma situação em que o Conselho de Segurança da ONU pode determinar ao TPI o julgamento. E aí a gente vai pensar que a jurisdição do Conselho de Segurança da ONU, a atuação do Conselho de Segurança da ONU é sobre o mundo inteiro, sobre qualquer lugar. Tá? Diferente de. Então, vamos imaginar o seguinte: o exemplo que eu tinha dado dos Estados Unidos. Se tiver um genocídio lá nos Estados Unidos, o TPI pode julgar? O procurador do TPI pode iniciar um processo contra o presidente dos Estados Unidos por um crime praticado dentro dos Estados Unidos? A resposta é não. É não. Por quê? Porque os Estados Unidos não é membro. Então o crime praticado lá não foi dentro do território. O crime praticado por um militar de alta patente nos Estados Unidos não é nacional de país vinculado ao TPI. Mas, se o Conselho de Segurança determinar essa apuração, esse julgamento,
Aí pode ser de qualquer lugar do mundo, certo? Então o TPI tem sua autonomia em relação aos países membros, é uma coisa, e outra coisa é quando o Conselho de Segurança determina que o TPI atue, como aconteceu aí nos casos da Líbia e do Sudão. Dois países que não eram membros do Tribunal Penal Internacional, mas o Conselho de Segurança da ONU determinou que o TPI fizesse julgamento. Alguém poderia falar, mas por que o Conselho de Segurança já não julgou de uma vez? Porque não é papel dele. Não é papel do Conselho de Segurança julgar. Por que ele não pediu para a Corte de Haia julgar então? Ele poderia pedir para a Corte de Haia julgar o Estado, mas não as pessoas, não os indivíduos, que é a competência do TPI, como visto aqui na parte 1 dessa aula. Certo? Então temos a competência em razão da matéria, aqueles 4 crimes, territorial, crime cometido no território de um Estado-membro, em razão da pessoa, crime praticado por um nacional de um Estado-membro. Essas duas regras anteriores não valem se for uma determinação do Conselho de Segurança, certo? E temos a quarta competência ainda, que é em razão do tempo, a ratione temporis. Não dá para julgar o crime praticado lá em 1815, não, tá? O TPI só pode julgar crimes cometidos após a entrada em vigor do Estatuto ou após a adesão do Estado. Né? Então, se o Estado aderiu ao TPI em 2020, só dali para frente que poderão ser julgados crimes, né, que preenchem aqueles demais requisitos. Tá bom? Então, como é que vai começar um processo no TPI? Por ação do procurador do TPI, certo? Ou então por essa ação vai ser por iniciativa de um Estado-parte, ou então por uma atuação do Conselho de Segurança das Nações Unidas, tá? Certo? São pontos muito importantes. Prosseguindo ainda, vamos falar um pouquinho então da composição do Tribunal Penal Internacional. Como é que se compõe o TPI? Certo? O TPI tem 18 juízes. Olha a expressão, juízes. Você não vai falar 18 membros ou 18 estados. Não, são 18 juízes. E um procurador eleitos para um mandato de 9 anos, não se admitindo uma recondução, nenhuma recondução. Aí uma foto da Silvia Helena Steiner, que é brasileira. Ela era juíza desembargadora do Tribunal Regional Federal, da terceira região, que é lá de São Paulo, né? Pega São Paulo e Mato Grosso do Sul. E ela foi eleita no primeiro mandato lá do Tribunal Penal Internacional. Tá? Foi uma atuação muito boa. Ela ainda trabalha, tá bem, não sei quantos anos ela tem, dá muita palestra hoje em dia com questões aí de ensino remoto. É bem fácil você conseguir assistir uma palestra da Silvia Steiner, a única pessoa brasileira até hoje que foi juíza no Tribunal Penal Internacional. Tá? As palestras dela são fantásticas, certo? Os juízes do TPI, que são 18, devem ser escolhidos conforme regras do Estatuto de Roma, observando-se a maior variedade, a maior diversidade possível. Então tem que ter homem, tem que ter mulher, tem que ter branco, negro, tem que ter africano, asiático, gente da Oceania, europeu, da América do Norte, da América Latina, de tudo. Diferentes religiões, tudo. A maior diversidade possível tem que ser contemplada lá nos juízes do Tribunal Penal Internacional. Certo? Para que ele seja realmente diversificado, seja eclético, para que não seja aquela coisa, né, que é para o homem branco heterossexual. Não, tá? Tem que ter diversidade no Tribunal Penal Internacional. É um bom exemplo aí da sociedade internacional para os tribunais internos de vários países, inclusive do Brasil. Esses juízes gozam das imunidades diplomáticas, certo? Isso é importante para que eles possam ter uma atuação aí independente, certo? Lembrando aí, a Silvia Steiner, então, ela foi juíza do TPI entre o ano de 2003 e 2012. Ela não é mais. Eu falei, ela está no Brasil atualmente. Eu não sei se ela é desembargadora do Tribunal Regional Federal, mas eu sei que ela atua muito no meio acadêmico, né, com muita produção acadêmica, muitas palestras, cursos, enfim, sobre esse tema, tá? Importante aí também conhecê-la. Pois bem, e as penas? Quais são as sanções, né, que alguém pode ser condenado lá no Tribunal Penal Internacional? Relatam os historiadores desse contexto que houve uma discussão muito ferrenha lá em Roma quando se aproximava a finalização do Estatuto de Roma. Por quê? Alguns países queriam a pena de morte. Falaram, não, crime muito grave tem que ter pena de morte, como a China, por exemplo. E a China alegava, lá em Nuremberg, foi forca, um monte de gente morreu na forca porque cometeram os crimes mais graves da humanidade. Tem que ir para pena de morte, certo?
Mas aí alguns países, dentre eles o Brasil, naquela época um país progressista, falava não, mas não pode. Não pode ter pena de morte. A ideia é um tribunal internacional de direitos humanos. Né? Você vai punir quem praticou os crimes mais bárbaros contra a humanidade. Mas tem que ser um exemplo. Tem que ser um exemplo. Então não pode ter pena de morte. E foi lá uma discussão muito ferrenha e tal, e acabou que chegaram no meio termo. Né? Falaram, não, então pode ter prisão perpétua. Não tem pena de morte, mas tem prisão perpétua. Tá? Pegadinha nível básico também de provas que envolvem o TPI. Não tem pena de morte no Tribunal Penal Internacional. Nenhuma possibilidade. Nenhuma possibilidade de pena de morte. Tá? As penas são de reclusão de até 30 anos. Então, 1, 2, 3, 4, 10, 29, 30. Né? Reclusão. Ou prisão perpétua. Certo? Mais a multa e o confisco dos produtos dos crimes. É muito comum um ditador, um presidente aí, vai lá, comete uma série de crimes contra a população e saqueia os cofres do Estado, né? Saqueia os cofres do Estado. Então ele tem que perder isso também, certo? É uma questão pecuniária também, né? Não é só meramente a questão corporal, a pena de reclusão, certo? Pois bem, agora, mesmo nesse caso, certo? O próprio tribunal já prevê que haverá uma revisão. Havendo a condenação, haverá uma revisão após 25 anos, ou no caso da prisão perpétua, né? Ou ainda, né, no caso seja uma condenação de 30 anos, depois de 2/3 do cumprimento da pena. Então, se a condenação é de 30 anos, dali a 20 anos vai ter uma revisão. Por quê, gente? Como eu falei aqui na outra parte da aula, quem comete esse tipo de crime, é difícil você imaginar que alguém jovem vai praticar um crime desse. Tá? Desses 4 do TPI. São pessoas que têm poder de comando, têm poder no país. Geralmente são pessoas mais velhas. Tá? Então você pega um sujeito aí, vai, de 60 anos, que comete um crime. Ele dá um golpe, pratica um genocídio dentro do seu país. 60, exemplo, tá? 60 anos. Pois bem, ele é condenado a pena perpétua. Pena perpétua, certo? Dali a 25 anos, essa pessoa pode não representar perigo para mais ninguém. Se ele sobreviver, né? Se ele estiver vivo ainda, pode ser um velhinho ali caquético, doente, né? Que já está, depois de preso ainda, né? Preso 25 anos, que não tem mais condições de representar nenhum perigo. Então, pode ser que o próprio Tribunal Penal Internacional revogue a sua prisão perpétua e dê a ele a liberdade, certo? Nessa situação. Não tem exemplo, né? Por razões óbvias, o TPI não tem ainda 25 anos de funcionamento, então não dá para dizer que isso tenha acontecido na situação A ou B, tá? Mas isso pode acontecer sim, tá? Se a prisão for perpétua, há uma revisão depois de 25 anos. Se ela tiver um prazo fixado na pena, a revisão se dá após o cumprimento de 2/3 daquela pena, certo? Onde vai ser cumprido? Onde vai ser cumprido? Será que tem a prisão penal internacional? Tem um presídio internacional, tem presídio estadual, presídio federal, e será que tem presídio internacional? E a resposta é não, tá? Lá no TPI tem algumas celas, mas essas celas não são para ninguém cumprir pena. Eles vão ficar lá apenas durante a tramitação do processo, né? A pena será cumprida em local definido pelo TPI, certo? Isso é através de alguns acordos. Então, por exemplo, foi condenado um sujeito aqui da Argélia, certo? Países, tem países aí vão oferecer, países membros do TPI. Aí a Holanda fala, ó, tá sobrando vaga aqui no sistema carcerário, quer pôr o cidadão aqui? A Holanda é onde funciona, né, sediar, mas sei lá, pode ser. A Argentina fala, ó, a gente garante a segurança dele, né, para ele não fugir, para ninguém executá-lo, tal. Quer mandar para cá, pode mandar. Coisa assim, são poucos condenados no Tribunal Penal Internacional, né? O número de gente condenada até hoje é muito pequeno, certo? Tem uma questão importante aqui em relação à entrega. Imagina se um presidente ou ex-presidente do Brasil seja julgado pelo Tribunal Penal Internacional, certo? Aí a pessoa vem para o Brasil. O TPI, lá em Haia, pede para o Brasil encaminhar esse indivíduo para ser julgado. Aí você vai lá no artigo 5º da Constituição e vê que o Brasil não extradita, não tem extradição de brasileiro nato. E aí o aluno se confunde. Por quê? Extradição, atenção aqui. Extradição é para outro Estado soberano. Extradição é para outro Estado soberano. E esse direito é absoluto. O Brasil não extradita um nacional
brasileiro, certo? Não será extraditado. O brasileiro naturalizado jamais será extraditado. Desculpa, nato jamais será extraditado. O naturalizado em duas situações também previstas na Constituição. Mas quando é o TPI que pede, nós não temos extradição. Nós temos entrega. É outro instituto jurídico. Porque o TPI está no outro plano, não é Estado igual ao Brasil, é outro plano. E um plano do qual o próprio Brasil também faz parte, certo? Então, o TPI, caso venha julgar um brasileiro, certo? Ele vai exigir a entrega desse indivíduo. E essa entrega é lícita, é permitida, não se confunde com o Instituto da Extradição, já que não há extradição de brasileiro nato. Não tem nenhuma exceção, tá? Não tem nenhuma exceção a esse caso de não extradição de brasileiro nato. Mas entrega pode ter. Presidente da República, ministro, chefe militar, qualquer um, ministro da Defesa, pode ser entregue ao TPI. Se você escrever na prova, pode ser extraditado ao TPI, você errou duas vezes. Primeiro, porque não pode ser extraditado. Segundo, porque não seria para o TPI. Tá? Muito cuidado com isso. Certo? Prosseguindo ainda, pessoal, mais alguns slides aqui, alguns dados recentes do TPI, dados de 2019, né? Falava pra gente, né, demonstrava lá que em 2019, eu falei, não vou atualizar com 2020, porque por causa da pandemia, os números são todos diferentes, né? Os números estão maquiados no ano 2020. Mas em 2019, o TPI tinha 27 casos sob sua análise, né? 11 investigações, olha aí, Uganda, República Democrática do Congo, Sudão, República Centro-Africana, Quênia, Líbia, Costa do Marfim, Mali, República Centro-Africana, Geórgia e Burundi, certo? E 10 exames preliminares, que eram no Afeganistão, na Colômbia, na Guiné, no Iraque, né, Iraque e Reino Unido, era um conflito entre eles, Nigéria, Palestina, Filipinas, Bangladesh e Mianmar, Ucrânia e Venezuela. Certo? Isso aqui é mera curiosidade, ninguém tem que saber isso aqui. Tá? E também em 2019, o TPI, o Estatuto de Roma, melhor dizendo, contava com 123 estados. Ainda que não tenhamos estados importantes, mas é um número bastante significativo na sociedade internacional. Né? 123. Certo? Tem a distribuição continental. Todos os países da América do Sul são parte do Estatuto. Isso é muito importante para facilitar para a gente. Se todos da América do Sul são partes, por óbvio, todos do Mercosul são partes do Tribunal Penal Internacional. Isso é interessante. Né? Nenhum continente tem um aproveitamento tão grande assim de países que são membros do Tribunal Penal Internacional. Tá? O último país que aderiu foi a Malásia, em 2019, tornando-se aí, então, o 123º país membro do Tribunal Penal Internacional. Tá? Isso aí refletido em um desenho, dá para a gente ver realmente a importância, pelo menos teórica, que a América Latina dá ao Tribunal Penal Internacional. Né? América Latina, porque, olha aqui, a gente pegando do México para baixo, quase todo mundo está verdinho. O que é o verdinho? É o Estado parte. É aquele Estado que assinou o Estatuto de Roma e ratificou o Estatuto de Roma. Ou então, que depois aderiu ao Estatuto de Roma. Ele não participou do processo de discussão, mas depois ele aderiu. Em amarelo, são os países que assinaram, mas não ratificaram. E aqui tem dois exemplos muito importantes. Os Estados Unidos da América do Norte e a Rússia. Né? E a Rússia. Eles participaram das discussões, assinaram, mas nunca ratificaram. Certo? E temos estados que nem uma coisa nem outra. Eles nem são estados partes do Estatuto de Roma e tampouco, né, assinaram ou ratificaram esse tribunal, esse estatuto. E aí tem como grande exemplo a China e a Índia. Então, talvez as maiores potências do planeta, algumas das maiores potências do planeta, Estados Unidos, Rússia, China e Índia, não participam do TPI. Isso é muito ruim. Isso é muito ruim. Né? Mas na Europa, quase todo mundo aí participa do Tribunal Penal Internacional. Tem um vermelhinho aqui na Europa, mas é o Vaticano também, né? Não se imagina que o Vaticano vai praticar um crime de genocídio, crime contra a humanidade em algum contexto. Aí é o fim do mundo, né? Mas isso é muito importante para você, para ilustrar o contexto do tribunal, o TPI, né? A realidade do TPI aqui nesse início da nova década. Certo? Pois bem, prosseguindo então, para finalizar, algumas questões que envolvem o Tribunal Penal Internacional e o direito brasileiro. Tá? Algumas questões que envolvem o TPI e o direito brasileiro.
Eu já falei da questão da entrega. Não se pode confundir a entrega com a extradição. Né? A entrega é quando há um tribunal internacional pedindo, ela é possível, não tem imunidade. A extradição é quando é outro Estado pedindo, não se aplica ao brasileiro nato e ao naturalizado apenas em crimes praticados antes da naturalização, ou então crime de tráfico de drogas, certo? Está lá na Constituição da República. Né? A questão da prisão perpétua. Tem o César Bittencourt, que é um criminalista, que fala que seria inconstitucional, que o Brasil não poderia aderir ao Estatuto de Roma porque ele prevê prisão perpétua e no Brasil não tem prisão perpétua, certo? Mas a visão dele é minoritária, tá? A visão dele é minoritária. Por quê? A maioria da doutrina, mesmo os criminalistas, vão dizer o seguinte: o Brasil não admite prisão perpétua para crimes julgados pela justiça brasileira, certo? Mas se o crime for julgado pelo Tribunal Penal Internacional, o Brasil aceita. Ah, por quê? Porque ele participou e ratificou o Estatuto de Roma. Eu tenho uma lei que mais especial, né, que o próprio Código Penal, enfim, e o processo penal. Tá? Então a prisão perpétua é possível no TPI e o Brasil, né, até que o STF se pronuncie em sentido contrário, o Brasil participa sim, é possível um brasileiro ser preso por ter uma sanção de prisão perpétua se o crime for julgado pelo Tribunal Penal Internacional. Tá? Há uma crítica em relação à inexatidão das penas. Então fica muito aberto, pena até 30 anos. Tá bom, mas aí no nosso direito de civil law, nosso direito brasileiro, é comum as coisas de 12 a 15 anos, de 18 a 21 anos. Tá. Não, no TPI não tem isso. É diferente, mas faz parte de uma outra lógica da sociedade internacional, né, que isso não prejudica em nada também a adesão do Brasil ao TPI, certo? Princípio da reserva legal, isso o Brasil é muito caro esse princípio para o Brasil, né? Mas com o TPI e o Estatuto de Roma isso passou a existir, isso é bastante positivo, certo? E tem aqui até uma observação que eu trouxe para vocês, o artigo 15 do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, lá de 1966, que o Brasil faz parte, né? Lá ele diz que nada no presente artigo se opõe ao julgamento ou à condenação de qualquer indivíduo por motivo de atos e omissões que no momento em que foram cometidos eram tidos por criminosos, segundo os princípios gerais de direito, reconhecidos pela comunidade das nações. Ou seja, abre-se a possibilidade aí para que alguém seja condenado sem a reserva legal tão restrita, porque está falando pelos princípios gerais de direito, né? Então fica aí, ainda quem vai criticar o TPI, falar que não é tão fechado, não é tão delimitado, a legalidade não é tão estrita, mas o Brasil já aceitou essa possibilidade lá quando participou do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos da ONU de 1966, tá? O Estatuto de Roma não prevê anistia, nenhum tipo de anistia, um instituto importante no direito penal, certo? E no caso do Brasil, caso tenha, a justiça brasileira tem que colaborar com o TPI, ou tem que julgar aqui aqueles crimes internamente, tá? A competência está aí, da Justiça Federal, certo? Justiça Federal, ou no caso de crimes militares, eu falei lá do Código Penal Militar, aí esse crime vai ser julgado pelo Conselho de Justiça, né? Conselho de Justiça Militar, que julga aí as altas patentes militares. Tudo bem, pessoal? Então é isso. Eu espero nesses 3 encontros, que somados vão dar 1h e 5 minutos mais ou menos, ter mostrado para vocês aí, de maneira bem geral, o que é, para que serve, qual a competência, quais são os membros, quais os conflitos aparentes com o direito brasileiro e outras normas interessantíssimas sobre o direito penal, sobre o Tribunal Penal Internacional, né? Existe o direito penal internacional como disciplina autônoma em alguns cursos de pós-graduação. Tem muita coisa bacana, muita coisa interessante que merece ser discutida, mas infelizmente não é objeto de uma aula dessa proposta que eu trouxe para vocês. Tá bom? Muito obrigado pela atenção de quem acompanhou essas três aulas. Qualquer dúvida, vocês sabem onde me encontrar. Aquele abraço e muito obrigado.